Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Bom dia, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20. Que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 4 de outubro. Hoje comemora-se o Dia da Natureza e o Dia do Cão. Opção para a Vida lembra a todos que nós, na última sexta-feira, recebemos a primeira parte de uma mensagem que nós ministramos em nosso templo, intitulada O Shabat e Jesus. Shabat, para quem não sabe, significa sábado no hebraico. E hoje, para nós cristãos, o Shabat é o próprio Jesus. Foi ele quem disse: Eu sou o vosso descanso, através da sua palavra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De sorte que Jesus é que é o nosso verdadeiro descanso. Quero lembrar a todos que no próximo fim deste mês nós estaremos indo às urnas para escolhermos no segundo turno aquele que vai dirigir os destinos desta nação. Ou o atual presidente, reeleito, sendo reeleito, ou o ex-presidiário. Você sabe, esta bandeira verde e amarela poderá se transformar numa bandeira de cor vermelha. O futuro deste país depende da sua decisão e o futuro está em nossas mãos. Portanto, no fim deste mês, quando você for às urnas, lembre-se, jamais permita que esta bandeira se torne vermelha. Fiquemos com a segunda parte desta mensagem, o Shabat e Jesus. Jesus foi censurado pelos escribas, pelos doutores da lei, porque num momento em que eles estavam caminhando, os seus apóstolos pararam perto de um lugar que tinha árvore com frutos, e diz o texto sagrado que eles começaram a degustar aquele alimento. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, era um sábado. As searas e os discípulos, enquanto eles atravessavam, ao passarem, colhiam espigas para se alimentar, estavam com fome. Advertiram-lhe os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. É como se eles estivessem cobrando de Jesus: olha aí, os teus discípulos estão dando um péssimo exemplo. Eles eram para estar observando o Shabat, mas estão aí comendo, estão com fome e foram lá comer. Não era para eles tocar nem naquela árvore, comer nada. Aí Jesus vai e usa uma ilustração, como se fosse um cala-boca. Como todo judeu ovaciona o rei Davi, e Davi é aclamado como um homem-herói, um herói, né? Em toda a história de Israel, se fala em muitos profetas, mas se não falar no rei Davi, você não falou em quem deveria ser citado. Você deixou de falar sobre alguém que não poderia deixar de ser citado. E aí Jesus vai tomar um exemplo. Não lestes? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados? Desculpem, verso 25. Mas Jesus lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus
no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. No momento em que Davi estava com fome, vindo da guerra, e ele então nos dias do sacerdote Abiatar e vai lá e pede alguma coisa que comer. Ele diz: olha, a única coisa que eu tenho aí são os pães da preposição, que só quem poderia ingeri-lo, só quem poderia alimentar-se dele era o sumo sacerdote. E naquela hora Davi nem levou isso em consideração. Eu estou com fome, eu quero comer. E comeu ele e deu de comer a todos os demais. Como que Jesus estivesse dizendo: olha, Davi, que vocês tanto ovacionam, ele teve um momento que ele ultrapassou, ele foi além do que ele podia ir, conquanto que matasse a sua fome. Aí é quando Jesus fala aqui no verso 27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Porque, disse Jesus, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vocês estão diante de uma situação que vocês, por mais que queiram me questionar, essa observância que vocês estão fazendo, criticando, censurando os meus discípulos, porque eles foram comer espigas no dia de sábado, muito mais fez Davi, e vocês sabem disso, que por uma necessidade física, de fome e de sede, o homem, ele tem prioridade de lançar mão do alimento para matar a sua fome. E foi isso que os meus discípulos fizeram. Porque hoje, embora seja dia de sábado, eles não estão fazendo nada além do que eles poderiam fazer para se alimentarem. Isso trouxe um incômodo para aqueles judaizantes, para aqueles fariseus, para aqueles escribas, para aqueles homens doutores da lei. Eles não conseguiam associar isso que Jesus estava... É como se Jesus estivesse criando um problema, uma contravenção. E aí, meus irmãos, Jesus então, ele usa essa ilustração do rei Davi para dizer: vocês não podem falar não, porque Davi, o rei Davi, que vocês tanto exaltam, ele fez muito mais do que isso. Ele comeu o que ele não poderia nem deveria comer, para matar a fome dele. Por isso que Jesus disse: o sábado não foi feito por causa do homem. O homem não foi feito, o sábado não foi feito, o sábado não foi estabelecido, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O homem não deve estar subordinado ao Shabat, subordinado ao sábado, ao ponto dele passar necessidade e deixar de comer. Isso Jesus estava mostrando que era muito menos importante. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus daí para frente, ele começou a mostrar que aquilo que ele estava mostrando para eles não era desvalorizando, não era desconsiderando, não era desrespeitando a observância do dia de descanso, mas era mostrando que o espírito de religiosidade, o espírito de querer cumprir o que a lei cerimonial mandava fazer, fosse mais importante do que ele se sentir saciado, satisfeito, alimentado, pelo fato de estar com fome e ter algo para comer ou para se alimentar. Então Jesus mostrou que isso era mais valioso, era mais importante do que a simples observância do Shabat, que era um dia de descanso. Quem era Jesus para dizer isso aos fariseus e aos escribas e os doutores da lei? Quem era Jesus? Simplesmente, ele conclui dizendo: o Filho do Homem é Senhor do sábado, e não o sábado Senhor do homem. Por isso, Jesus, naqueles dias, fez muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas, por ele próprio dizer: eu sou esse descanso. Não era o Shabat,
O Shabat era apenas um símbolo. O Shabat apenas apontava. O Shabat apenas era um modelo daquilo que eu, em carne e osso, em pessoa, quando fui crucificado, morto e ressuscitado, daria esse direito, ou darei esse direito, antes ele diria, para aqueles que ainda, com os quais ele ainda estava convivendo. Quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados da religião, cansados desse pragmatismo, cansados dessa coisa rotineira, e vocês vão encontrar descanso real. Por isso, quando ele aqui esteve, curou muita gente, e por incrível que pareça, em dia de sábado. Isso deixava os fariseus intrigados. No sábado só era permitido caminhar 2.000 côvados, que é o equivalente a 1.200 a 1.480 metros, dependendo da região íngreme, se fosse altos e baixos, que em Jerusalém tem muito isso, muitos altos e baixos, muitas partes altas, elevadas. E aí esse era o tempo permitido para que cada judeu chegasse até o templo para adorar a Deus. Agora não precisamos mais disso. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus mesmo disse à mulher samaritana: mulher, Deus é Espírito, porque a mulher tinha dito: é só em Jerusalém um lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, é chegada a hora em que os meus verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é preciso você subir a Jerusalém para poder adorar ao Senhor. Você pode adorar ao Senhor onde você estiver, onde você se encontra. Então Jesus, nesse dia de sábado, ele curou muita gente. Ele curou o hidrópico, lá em Lucas capítulo 4, verso de 1 a 6. E aí Jesus disse assim, porque ele foi ridicularizado pelos fariseus: é lícito curar no dia de sábado? Aí Jesus vai e diz assim: qual de vocês, se o filho tiver morrendo, afogado ou atolado no atoleiro, por ser dia de sábado, você não vai lá socorrer o seu filho? Ou qual de vocês, se o boi que ara a sua terra tiver atolado, morrendo, por ser dia de sábado, você não vai lá acudi-lo por acaso? E eles se calaram, porque eles jamais iriam deixar de acudir um filho, ou de acudir um animal que estava morrendo afogado, simplesmente porque era um shabat. Então Jesus começou a desconstruir toda essa ideia, toda essa ideia fanática, todo esse espírito de religiosidade, de sincretismo religioso, que ainda estava, como ainda hoje está na cabeça de muitos judeus. Se tiver algum que estiver me assistindo agora, sabe do que eu estou falando. Então Jesus curou também um paralítico lá no tanque de Betesda. A gente já esteve lá também no tanque de Betesda. Irmã Vani, lembra? Irmã Cícera? Todos lembram que me acompanharam. Tanque de Betesda. Lá estava um homem há 38 anos, esperando alguém, enquanto o anjo vinha, descesse, movia a água, primeiro que descesse, que chegasse lá, era curado. E estava lá um homem há 38 anos, esperando que alguém o ajudasse. E Jesus naquela hora chega lá, e nesse momento Jesus pergunta: o que é que você quer? Eu queria tanto chegar lá, mas antes que eu chegue já vai muita gente na minha frente. O anjo vai, se recolhe, as águas, tem que estar na hora que as águas estejam em movimento, e eu não tenho oportunidade, porque muitos me atropelam e eu não chego lá, paralítico em cima de uma cama. Jesus simplesmente disse: levanta, toma o teu leito e anda. Isso chegou ao conhecimento dos fariseus, e quiseram perseguir. Chegaram a perseguir a Jesus e até incriminá-lo contra aquela ação, porque na hora que o homem foi curado, sabe o que o homem fez? O homem pegou a cama e botou na cabeça, pegou a cama e saiu andando. E alguém, quando viu, disse: ei, você não pode fazer isso não, hoje é Shabat. Estão entendendo aqui? O espírito de religiosidade, o sincretismo religioso,
Passa por cima até dos milagres que Deus realiza, gente. Pelo amor de Deus. Passa por cima de tudo. São muito exigentes, intransigentes com a lei, não abrem mão. Então Jesus estava desconstruindo essa ideia. O cego, lá em João capítulo 9, versículo 13 e os versos 34, Jesus também curou no dia de sábado. Foram ao cego, disseram: quem foi que te curou no dia de sábado? E aí insinuaram tanto, perseguiram tanto, foram perguntar ao pai, disse: olha, ele é de maior, pergunta a ele tem idade suficiente para dizer quem foi que o curou. E quando foram a ele dizer: esse homem que lhe curou, ele é pecador. E aí o cego disse: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu era cego e agora enxergo. Vocês vejam como é que Jesus, parece que, pelo que nós estamos vendo aqui, ele provocava mesmo para desconstruir essa ideia de que a lei, de que o Shabat, de que o sábado era mais importante do que os milagres daquele que disse: eu sou o Senhor do sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Havia também um outro homem da mão ressequida, está lá em Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6, que quando Jesus disse estende a mão, era num Shabat, e quando ele estendeu a mão, se viu curado. E os fariseus também ridicularizavam-no. Meus irmãos, são muitos os exemplos. Eu podia citar aqui uma dezena de tantos exemplos. Por isso que Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Agora vamos pensar aqui, por alguns instantes, como foi que aconteceu no início da história da igreja, a igreja sendo formada de forma embrionariamente falando, e o judaísmo lado a lado, igreja e judaísmo. Judaísmo observando o Shabat, judaísmo guardando o Shabat e observando, exigindo intransigentemente, tem que guardar, como existe hoje igrejas. Eu não posso nem citar o nome, porque senão eu vou ser enquadrado e vou ter direito de resposta, mas existe hoje igrejas e denominações que exigem que as pessoas guardem o sábado. Não é preciso mais você guardar sábado em canto nenhum. Na Bíblia não tem nenhuma parte do Novo Testamento. A dificuldade que os judeus encontraram no início em relação à igreja é que o Shabat era praticado pelos judaizantes, porque foram a eles que fora dada essa incumbência, foram a eles que fora dado para que eles vissem, enxergassem no Shabat Jesus. Mas como eles até hoje não enxergaram Jesus, continuam observando o Shabat. Como eu disse a vocês, até para subir num edifício, o elevador no Shabat é todo programado. É um pinga-pinga medonho, presbítero. Pinga-pinga da gente ficar com raiva. Você está lá no 12º andar, você pega o primeiro, para no segundo, no terceiro, não vai chegar, parece que nunca vai chegar. Porque eles programam tudo. E sabe por que isso ainda acontece em Israel? Porque eles não reconhecem que Jesus é o Messias enviado à casa de Israel. No dia que eles reconhecerem, eles vão deixar de fazer esse tipo de coisa. Mas voltando aqui, então, no início da história da igreja, havia uma dificuldade muito grande de conciliar as duas coisas. Por quê? Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, foi no primeiro dia da semana. Observem aí, no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no dia 1º da semana. As primeiras aparições que foi acontecendo nos primeiros dias da semana foi quando as mulheres fizeram a preparação no sábado, da sexta para o sábado, repousaram. Quando foi no domingo cedo, foram lá no túmulo onde Jesus está, onde ele foi sepultado, e encontraram lá a pedra removida, o túmulo vazio, e ficaram perguntando: será que roubaram o corpo do nosso mestre? Lá estava Jesus assentado e não foi reconhecido por elas. Elas julgaram que era o jardineiro. Sabe por que elas julgavam que era um jardineiro? Porque bem nas imediações do túmulo, do jardim da tumba, tem um verdadeiro jardim de rosas perfumosas, de flores.
Que lugar fantástico. No dia que você for a Israel, você vai desfrutar dessa beleza. Árvores belíssimas que deixam muitas partes daquele jardim da tumba com sombras, fragrância de flores. E lá existe um tanque que foi descoberto há pouco tempo. Os arqueólogos descobriram um tanque enorme, onde eram depositados, onde servia de caixa d'água para aguar as plantas, as árvores que estavam ali no jardim. Por isso que as mulheres confundiram Jesus com o jardineiro. Está entendendo agora? Porque Jesus foi confundido por um jardineiro, porque tem lá o jardim, tem lá um reservatório só para aguar as plantas, e aí julgaram. Jesus então se identificou com elas, e sabe, isso aconteceu no primeiro dia da semana. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 28, Mateus 28, 1, Lucas 23, 54 a 56, Lucas 24, versos 1, 12 e 13, Marcos capítulo 16, versículos 1 e 9, João capítulo 20, versículo 1, versículo 19, versículo 26, todas essas passagens eu não vou ler por causa do tempo, mas em todas elas diz claramente, e no primeiro dia da semana, Jesus apareceu ou esteve entre eles, até naquela hora em que eles estavam trancados com medo dos judeus. Jesus então aparece, Pai seja convosco, ali foi no primeiro dia da semana. Então a igreja, no início, ela teve dificuldade de compreender que tinha que haver uma alteração. Em vez de estar aguardando o Shabat, observando o Shabat, passassem a observar o primeiro dia da semana, que era o dia da sua ressurreição. Essa foi a dificuldade no início. Mas, pasmem, o Espírito Santo de Deus, que veio inaugurar a igreja, conforme está lá em Atos capítulo 2, versículo 1, ele veio ou foi derramado no dia de Pentecostes, quando celebrava-se o 50º dia. Lembra-se que eu falei que havia 7 semanas de anos? 7 vezes 7, 49. E jubileu é 50º. Então foi no dia imediato ao 49º dia que o Espírito Santo foi derramado, ou seja, no primeiro dia da semana. Depois do sábado vem quê? Qual é o dia que vem depois do sábado? Hein? Domingo. Então foi no dia de Pentecostes que o Espírito foi enviado, derramado. É como se estivesse dizendo: olha, gente, agora vocês não têm mais que observar o Shabat, porque aquele que representava, que ia ser substituído pelo Shabat, Jesus, ele já veio, ele morreu, ele ressuscitou, e agora ele está vivo para ser adorado. O apóstolo São Paulo, meus irmãos, eu estou terminando, compreendeu isso, e foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículos 5 e 6, fala sobre a observância dessa mudança. Capítulo 14, versículos 5 e 6, Paulo diz assim: tem um pouquinho de paciência que a gente chega lá, eu já estou caminhando para a conclusão. Capítulo 14, versículos 5 e 6. Diz Paulo: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Verso 6: quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Então ele está mostrando que um distingue entre dia e dia, faz diferença. Ele escrevendo ainda aos Gálatas também no capítulo 4, versículos 8 a 11, Paulo diz assim:
Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo está repreendendo aqueles que estavam apegados. Não, a gente tem que guardar, a gente tem que voltar aos rudimentos. Era para a gente guardar a lei, é para a gente observar o Shabat. E Paulo combate isso aqui, como também escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 18. Paulo ainda continua: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Observe isso, que Paulo cita isso aqui aos Colossos, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Aqui está muito claro, mais claro do que isso não pode ser. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. E finalmente, se a igreja naqueles dias fosse orientada para continuar observando o Shabat, preste bem atenção que isso aqui é o maior de todos os argumentos. Paulo não teria recomendado aos cristãos de Corinto, no capítulo 16, versículos 1 e 2, que todas as vezes que eles se reunissem para prestar culto a Deus e adorá-lo, não se esquecessem de levantar uma coleta no primeiro dia da semana. Estou lendo 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, é sábado ou é domingo? Queria ouvir bem bonito, sábado ou domingo? Pois é, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então a igreja tinha o hábito de se reunir todo o primeiro dia da semana, e Paulo recomendava que fosse feita uma coleta, para que quando ele chegasse lá, recolhesse para ajudar aos menos favorecidos. Irmãos, a minha intenção nesse sermão foi tentar esclarecer que o Shabat é Jesus. Por isso o tema da mensagem, o Shabat e Jesus. Eu podia dizer, o Shabat é Jesus, mas eu achei melhor colocar essa divisóriazinha, né? O Shabat é Jesus. Ele é que é o meu descanso. Amém? Ele é que é o seu descanso. E nesse dia, como nós hoje estamos aqui, que somos criticados e censurados por muitos daqueles que defendem a continuidade da observância do Shabat, num dia como esse, é o dia em que nós prestamos culto a Deus. É um dia em que nós paramos todas as atividades. Outra coisa, o domingo está no calendário de todos os países, em todos os continentes do mundo. O primeiro dia da semana. E é, portanto, meus irmãos, o lugar, o dia que Deus reservou para que nós subíssemos a sua casa para adorá-lo, para prestar-lhe culto. É por isso que Paulo, inclusive, na sua viagem, em que ele estava sendo levado para ser julgado lá em Roma por Nero,
Enquanto eles viajavam, houve lá uma tempestade e o navio veio ao naufrágio. Mas antes de que isso acontecesse, diz lá em Atos que Paulo deu graças a Deus no primeiro dia da semana e serviu a refeição para todos que estavam ali. Então a igreja passou habitualmente a adorar, a prestar culto a Deus, depois da ressurreição, depois do dia do derramamento de Pentecostes, o Shabat. Isto é, o domingo em lugar do Shabat, substituindo o Shabat, porque Jesus é que é esse descanso, e é a Ele que nós adoramos. Foi por Ele que você veio aqui hoje à noite para prestar-lhe culto. Nós não estamos aqui por outro motivo, outra razão, senão adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é e que será para sempre. Pois Ele mesmo disse: eu sou o mesmo ontem, hoje serei e será eternamente. Por isso estamos aqui. Então saia hoje à noite daqui pensando consigo mesmo: agora eu entendo o que é o Shabat. Quem é o Shabat? Jesus é o nosso Shabat. Amém? Amanhã você está convidado a continuar conosco. Espero em Deus que todos lembrem-se do nosso apelo no início deste programa. Não permita, no fim deste mês, que esta bandeira se torne vermelha. A decisão está em suas mãos. Até amanhã.